Salve, salve, minha rapaziada! Chegando aqui para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano e hoje, novamente, seguindo no mês do draft, vamos com um mockzinho. Hoje um mock sem trocas, tá? E um mock baseado no que eu acho que os times vão fazer a partir do que a gente tem dos reports, né, dos insiders que tem saído nas últimas semanas. É o segundo mock aqui do canal, o segundo que vai ser no mesmo modelo, a única diferença é que esse aqui não vai ter nenhuma troca, certo? Antes de começar o mock, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo, compartilhar com os amigos para que chegue no maior número de pessoas possível. Não se esqueçam de seguir a página tanto lá no Twitter quanto no Instagram, @LandingZoneBR, nas duas redes sociais e também no Spotify. Mesmo nome, LandingZoneBR, para quem quiser apenas em áudio, dá uma passadinha lá e também para quem está ouvindo no Spotify. Muito obrigado. Se puder seguir o podcast, deixar ali uma avaliação de 5 estrelinhas, também fico muito agradecido. Certo? Vamos pro vídeo então, sem muita enrolação. Vamos para esse mock draft. Primeira pick, a pick clássica, talvez seja a pick mais cantada que a gente tenha. Tennessee Titans indo com o quarterback de Miami, Ken Ward. Montaram uma boa proteção ali para ele. Tem um jogo terrestre satisfatório. A defesa tem algumas peças interessantes. Então eles vão de Ken Ward para ser o QB do futuro da franquia. Para mim é o melhor quarterback do draft, mas ainda tem que se desenvolver em algumas coisas. Tem um certo problema lidando com a pressão, mas tem um braço muito bom. Enfim, vai ter um vídeo especificamente falando sobre os quarterbacks, que nem a gente está fazendo, né, os vídeos sobre todas as classes desse draft. Cleveland Browns teve um rumor muito grande, né, principalmente depois da fala do Myles Garrett do time poder selecionar Shadil Sanders para ser o novo QB, mas esse rumor parece que está caindo um pouco e eu acredito cada vez mais que nós teremos Abdul Carter, o Edge de Penn State, indo para o time do Cleveland Browns, pareando ao lado de Myles Garrett e ali utilizando nessa reta final de carreira do Myles Garrett para aprender muito, para melhorar ainda mais, ficar ainda mais técnico. E aí, depois que o Myles Garrett sair de Cleveland, ele assumir como principal jogador dessa defesa. New York Giants, outro time em que os rumores do Shadil Sanders acabaram sondando, né? O Shadil Sanders é quase como um fantasma, que os rumores do Shadil Sanders vão chegando nas equipes, mas eu não acho que o Shadil vai parar em New York. Eu acho que o New York vai dar um trade-up depois para pegar, se o Shadil Sanders ainda estiver disponível, mas talvez mais pensando até no Jackson Dart. Né, eu não acho que os Giants vão de QB na 3. Parece que eles estão cada vez mais inclinados a ir com o Travis Hunter, o melhor jogador desse draft para mim. O cara joga de cornerback, joga de wide receiver. É o melhor cornerback da classe, é o melhor wide receiver da classe, por incrível que pareça. Ele é um unicórnio, é totalmente fora da curva. E eu acho que o New York Giants vai aqui com o Travis Hunter. Nesse cenário que a gente chega aqui para os Patriots, eu acho que eles fariam de tudo para dar um trade down. Por quê? Porque tu tá com o Shadow Sanders disponível na board. Então, né? Talvez o Jets, talvez um New Orleans Saints. E eu acho que vai parando por aí. Não acho que os Seahawks fariam isso. Steelers também não. Acho que talvez o Jets ou o Saints talvez queiram dar um trade upzinho, pegar o Shadow Sanders para não correr o risco. Talvez. Eu acho que os Patriots vão tentar explorar ao máximo possível essa possibilidade de troca. Mas como eu falei, esse mock aqui não vai ter nenhuma troca, então nós vamos com Offensive Tackle, que eu acho que de todo mundo que está disponível aqui é a posição mais premium, né? E talvez a de maior prioridade do time. Vamos com Armand Membu, para mim o Offensive Tackle 1 dessa classe. Jogador muito novo ainda, muito grande, muito veloz, muito explosivo, um cara que ainda tem alguns problemas para corrigir, principalmente ali o uso das mãos, às vezes permite um pouco mais de acesso ao peito dele do que deveria, mas é um cara que eu particularmente, pelo teto que ele tem, por ser um jogador muito novo e por ser gigantesco e muito atlético, eu acho que vale uma aposta assim. Armand Membu, tackle de Missouri. Aqui chegando nos Jaguars, uma escolha que eu acho que também está bem cantada, que é Mason Graham. Mas vocês sabem como os Jaguars eles são um time que gostam de surpreender no dia do draft. Mas eu aqui vou seguir com
o básico, não vou fazer nada demais. Vai ter um mock meu mais perto do draft, fazendo várias loucuras, né, com coisas que muito provavelmente não vão acontecer. Mas aqui nós vamos de Mason Graham, um time que precisa de apoio nessa linha defensiva no miolo. Como eu disse no primeiro mock, as pontas são boas. Se adicionar ajuda no miolo, essa linha defensiva pode produzir bastante. Las Vegas Raiders aqui vai seguir ali na missão de Ashton Jeanty, é um time que acabou de renovar com Dino Smith. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, dia 3, mas ele vai ao ar só na segunda-feira. Agora há pouco, os Raiders renovaram o contrato com o Dino Smith. É um time que vai gostar de correr com a bola, porque tem o Chip Kelly, é um time que quer vencer os jogos. Pete Carroll deixou isso muito claro. E para tu vencer jogos na NFL, tu precisa ter um jogo terrestre sólido. O Ashton Jeanty é esse running back de força, de velocidade, de produção pós-contato. Enfim, é o melhor running back da classe e ele vai te agregar talento, sem dúvidas, no teu ataque, para quem sabe tu não conseguir trazer mais vitórias do que nos últimos anos. Aqui, o New York Jets pode ir de Will Campbell? Pode. Mas o New York Jets vai de Tyrone McMillan. Eu acho que entre ele e o Will Campbell eu escolheria o Tetaroa. Gosto do Will Campbell, mas um pouquinho menos do que a média das pessoas por conta da envergadura dele. Tetaroa tem chance de cair nesse draft? Tem, tá? O Tetaroa ele tem chance de cair. O Tetaroa, levando em consideração que o Travis Hunter joga nas duas posições, estão excluindo o Travis Hunter, o Tetaroa ele é o meu melhor wide receiver. O problema do Tetaroa é que muitas pessoas no modelo atual da NFL, né, os GMs, os analistas, estão pegando no pé, é que ele é um cara lento. Ele tem, né, lento entre aspas, né? Ele tem dificuldade em criar separação, ele é um cara que ganha muitas bolas contestadas, e aí, bom, esse não é muito o tipo de wide receiver que os times têm visto com bons olhos nos últimos anos, né? Os times gostam dos velocistas, dos caras que correm rápido, dos caras que vão no combine e correm 3,28 e são rápidos e que vão ganhar produzindo fundo do campo, mas não é esse perfil do Titairo, é um cara que precisa ganhar um pouco mais de velocidade, precisa aprender a criar melhor a separação. O problema dele não é com as rotas, eu particularmente não acho que seja isso. Eu considero ele um jogador de rotas boas, mas que precisa de mais velocidade, né? Mas eu acho que pareando ele com o Garrett Wilson, tu entrega ali uma ajuda tanto pro Garrett Wilson quanto pro Justin Fields, que vai ser o QB titular desse time na semana 1. Carolina Panthers vai com uma escolha aqui que eu particularmente não faria. Mas, como no outro mock eu fui com o Michael Williams, que é um cara que está bem linkado ao Carolina Panthers, nesse eu vou com outro jogador que também está muito linkado ao Carolina Panthers, que é Jalen Walker, né? O híbrido edge barra linebacker de Georgia. Eu não gosto muito de Jalen Walker. Tem analistas que tem o Jalen Walker muito alto, né? Eu particularmente não tenho, porque se eu olho o Jalen Walker pra mim, eu olho pra ele mais como linebacker, tá? Eu olho pro Jalen Walker linebacker e ele é muito ruim na cobertura. Muito, muito ruim mesmo. E como pass rusher, ele também não é nada assim tecnicamente refinado, um cara que tem um arsenal recheado de movimentos para vencer os offensive tackles. Não, mas ele também não me enche os olhos, assim, não é um jogador que eu gastaria uma pick 8 nele. Mas, né, entre ele e o Michael Williams, eu acho que eu até prefiro ele, né? Um cara que agrega muito, ele é o tipo de jogador trabalhador, aquele cara que gosta, tem essa filosofia do trabalho nas veias dele. E todo treinador gosta, querendo ou não, desse tipo de jogador. Para construir cultura, em Carolina talvez não seja ruim, né? Um cara que vem de Georgia, então tá acostumado a vencer, gosta de cultura, gosta de ter essa coisa, né, de um vestiário vencedor, trabalhador e etc. Então, enfim, é uma escolha que talvez eu não fizesse, mas eu entendo um pouco o que tem o pensamento por trás dela. Não é só sobre qualidade, né? Tem muito mais coisa envolvida, né? Futebol americano também é sobre pessoas. Certo? Vamos para a pick dos New Orleans Saints. Shadil Sanders sobrou. O time Kellen Moore, que é o novo coordenador ofensivo, não parece gostar muito de Derek Carr. E eu acho que ter Shadil Sanders para escolher ali na pick 9, eu acho que eles apertariam esse gatilho, né? Um QB que eu tenho um pé atrás com algumas questões, mas é um cara que
ficando um pouco no banco, talvez sendo desenvolvido, eu acho que é uma escolha que faria sentido. O Chicago Bears aqui vai com um cara que eu falei durante a semana, que eu falei que fazia muito sentido, que era o Tyler Warren. Eu vou fazer essa escolha para o Chicago Bears, por mais que eu acho que o time precise. Será que eu vou de Tyler Warren mesmo? Não, eu vou surpreender que não vou de Tyler Warren. Eu acho que o Tyler Warren faz muito sentido, mas o time tem mais prioridades nesse momento. Não vou de running back, porque eu não quero repetir todas as escolhas que eu fiz no Mock 1. Inclusive, quem não viu o Mock 1, dá uma passada lá. Vamos de James Pierce Jr., para mim o segundo melhor edge rusher dessa classe. Para parear ele ali como Ed 2 do lado do Montesuet, é um cara muito veloz, um cara primeiro passo muito explosivo, é um atleta muito bom, um cara muito rápido mesmo. Precisa melhorar contra o jogo terrestre, precisa ganhar um pouco mais de volume físico, né? Às vezes ele é um cara muito fácil de ser movido, mas é um cara que James Pierce, eu tenho um crush em você, certo? Eu gosto mais de James Pierce do que a média das pessoas. É um cara que pode acabar caindo por conta das questões extracampo, né? Eu vi um reporte de Tennessee há pouco tempo que ele é um cara que não gostava de jogar, um cara que tu não quer ter no teu vestiário, então vamos ver como é que os times vão entender isso. Mas aqui eu vou de James Pierce Jr. pelo valor que eu vejo no jogador, certo? Eu não tenho acesso ao extracampo dele, mas apenas as notícias que são vinculadas. Aqui, chegando na pick 11, eu acho que dificilmente São Francisco 49ers passaria o Will Campbell. Mas talvez eles passem. Mas eu acho que não. Por que eles passem? Talvez eles passem. Porque a gente já viu entrevistas do treinador de linha ofensiva deles falando que eles preferem pegar talento para linha ofensiva nas rodadas mais profundas que eles desenvolvam. Mas eu acho que aqui o Will Campbell é um cara que vale, né? É uma posição valiosa, tu não sabe se ele vai conseguir jogar de tackle, talvez ele tenha que fazer a transição para guard, mas é um cara que independente da posição vai jogar muito. Se eu não fosse de Will Campbell aqui, eu iria de Will Johnson, tá? Mas então vamos de Will Campbell para o São Francisco 49ers. E aqui vamos surpreender um pouco. Um cara que tem subido muito justamente pela questão que eu falei, ele é um velocista e os times querem isso. Matthew Golden vai sair para o Dallas Cowboys, um time que perdeu recebedores, precisa de profundidade na posição. E o Matthew Golden estando aqui, e é um cara que tem subido bastante nas boards, é um cara que pode acabar saindo. Beber um pouquinho d'água. Porque fala muito, a garganta fica seca. Miami Dolphins. Com essa board chegando aqui pro Miami Dolphins, eles vão com um offensive tackle. Eles vão de Josh Simmons, de Ohio State. É um cara que teve um problema de lesão, mas se não fosse o problema de lesão do Josh Simmons, eu teria ele um pouquinho a mais, eu acho, até, tá? É um cara para proteger o lado cego ali do quarterback, muito bom, bem acima da média, um cara que eu gostei bastante do que eu vi dele, um cara muito técnico jogando, um cara grande. Enfim, acho que o Josh Simmons aqui seria uma excelente escolha. Indianapolis Colts aqui precisa de um tight end, Tyler Warren chegando lá. Jogador acima da média, um atleta acima da média, um cara top 10 nesse draft que tem tudo para entregar no mais alto nível na NFL. Aqui o Atlanta Falcons vai escolher Michael Williams, edge de Georgia, um cara atleticamente também acima da média, um freak atlético. Tem seus problemas, né, contra o jogo no pass rush, desculpa, que ele precisa desenvolver melhor tecnicamente, mas eu acho que ele não vai ser um cara nulo, ele pelo menos no jogo terrestre ele já vai ajudar, mas precisa se refinar mais tecnicamente. Arizona Cardinals aqui vai ir de cornerback, tá? O time precisa melhorar essa defesa, principalmente a secundária. E poxa, o Will Johnson tá na board, vamos de Will Johnson para o Arizona Cardinals, um time que gosta de jogar bastante rodando zona. O Will Johnson é um excelente corner marcando em zona. Aqui a gente tem o Cincinnati Bengals, com um time que precisa melhorar defensivamente. Tem 3 excelentes picks, eu diria até 4 aqui, tá? Essas 4 jogadores aqui, 4 excelentes picks. Eu acho que eu fiquei com o Jihad Campbell para eles no outro mock, então nesse aqui eu vou de Malachi Starks para melhorar essa secundária deles, né? Só para não repetir a mesma pick. Mas também ali, Jihad Campbell, para mim, tanto ele quanto o Malachi Starks, qualquer um dos dois, eleva o nível dessa defesa, são jogadores para chegar e serem titulares por anos do time.
Aqui no Seattle Seahawks, como o Josh Simmons já saiu, eu não sei se eu iria de Gray Zabel, né, para ser o guard desse time. Não sei se o Gray Zabel vale tanto uma escolha tão alta assim, eu acho que não. Eu fiz essa escolha no outro mock, eu acho. Então, como eu fiz essa escolha no outro mock, aqui eu vou de Edge Rusher, que é outra prioridade que esse time tem, certo? Então aqui nós vamos de Donovan. Não, vamos de Mike Green, um cara que é menor do que eu gosto, tem menos de 1,90 m, tem uma envergadura pequena, mas tecnicamente é um pass rusher muito interessante, tem um bom arsenal, contra o jogo terrestre ele é sólido, mas enfim, é um cara que precisa melhorar. Precisa melhorar não, porque isso ele não vai melhorar, né? Ele tem questões atléticas que é de ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Tampa Bay Buccaneers precisa de edge, precisa de defensive back, mas aqui chegando Jihad Campbell, uma posição que eles também precisam, tá? Linebacker, é Jihad Campbell, desculpa aqui, não tem como não ser outro. Cara, o Jihad Campbell é um linebacker que pra mim tem condições de chegar na liga e produzir por anos sendo top 5. Sabe, é uma fluidez marcando cobertura, uma fluidez nos quadris, um uso das mãos muito bom. Um cara que sabe ler muito bem os gaps do jogo terrestre. Um cara que lê muito bem quando vai pra blitz, que sabe fazer muito bem o pass rush. Cara, é um linebacker completo, sério. Pra mim o Gerard Campbell, eu acho que eu tenho ele muito mais alto que as pessoas, porque assim, eu sou apaixonado por esse jogador. Apaixonado, eu acho ele muito bom mesmo. Denver Broncos é um time que precisa de wide receiver, é um time que precisa de running back, né? Então aqui chegando Luther Burden, é um time que precisa de tight end, não precisa tanto, né? Eu vou de running back aqui, para não repetir também escolhas. Vamos de Omarion Hampton, é um time que precisa agregar talento nessa defesa. Aqui, o Pittsburgh Steelers, eu até poderia escolher um QB e ir de Jackson Dart, mas eu não vou fazer isso, tá? Aqui eu vou escolher Kenneth Grant, um cara para ajudar ali na linha defensiva. Eles precisam, tem contratos acabando, expirantes na linha defensiva, então eles precisam agregar jogadores novos e de qualidade. Aqui nos Chargers tem Colston Loveland, que é aquela escolha cantada, né? Que todo mundo quer ver Colston Loveland jogando com Justin Herbert, jogando novamente com o Harbaugh. Mas eu também não vou escolher o Colston Loveland. Por quê? Só porque eu não quero repetir todas as escolhas que eu fiz. Então eu vou de wide receiver? Ah, não, eu vou ceder aqui. Algumas eu posso repetir, né? Vocês me permitem. Eu vou de Colston Loveland aqui pros Chargers, é uma escolha que pra mim faz muito sentido pra eu deixar passar. Green Bay Packers aqui vai fazer uma escolha baseada na filosofia do time. Eles vão de chamar Stewart, é um time que gosta de draftar jogadores com RAS alto, então gostam de jogadores que sejam muito atletas, muito atléticos, e o Shamar Stewart deve ser, se não o melhor, um dos melhores atletas desse draft, né, em questão ali de atleticidade mesmo, né? Aqui, o Minnesota Vikings, com essa board que nós temos, nós vamos de quê? Vamos de safety, pode ser? É que eu já escolhi, se não me engano, safety na primeira pra eles, né? Vamos de linha defensiva. Eu sei que eles trouxeram jogadores experientes, mas vamos agregar talento jovem também, né? Vamos de Walter Nolan, um cara que eu gosto bastante também, que tem sido projetado para cair até ali a escolha dos Chiefs, dos Eagles. Eu acho que se ele cai aqui nesse range aqui da 30 até a 32 ele não passa, porque são times que precisam agregar jogadores nessa posição. E o Walter Nolan é um excelente jogador, é um cara que tem problemas extracampo também, mas que é muito acima da média para mim para deixar passar também. Houston Texans, vamos de offensive tackle, né? Kelvin Banks, Gray Zabel, que é IOL, não é um offensive tackle, ou Josh Connerly, que nós vamos de Kelvin Banks, né? Vamos pegar um tackle, não vamos de guard, vamos deixar esse guard para uma segunda ou terceira rodada. Los Angeles Rams aqui vai de secundária, né? Tem J.D. Barron na board, não dá para deixar passar. Eu particularmente acho que o J.D. Barron não vai cair tanto assim, mas aqui nesse mock ele acabou caindo. O J.D. Barron, a questão dele é que ele é fisicamente franzino, né? E ele não produziu bem no mano a mano, ele quase nem jogou. Tem muitos poucos snaps do J.D. Barron em mano a mano, mas é um cara que em marcação em zona ele realmente foi bem. Mas vamos ver, né? Eu acho que ele tem potencial aí para produzir muito mais no slot do que no outside.
E qualquer reforço para a secundária dos Rams já ajuda. Aqui o Baltimore Ravens precisa de edge rusher e basicamente o único edge rusher para mim que sobrou que vale uma primeira rodada aqui é o Donovan Zeruaco e é uma excelente escolha, tá? Na 27, Donovan Zeruaco seria uma ótima escolha, um cara que produz muito no pass rush, tecnicamente é acima da média dentro dessa classe como um produtor no pass rush, tem um arsenal muito grande para atacar o quarterback. Mas ele é muito fraco ainda contra o jogo terrestre. Ele precisa melhorar. Precisa evoluir no jogo terrestre, porque senão ele pode acabar não se tornando um jogador de 3 descidas. E tu quer quando tu drafta um edge na primeira rodada que ele seja um edge de 3 descidas, né? Não apenas um apreciador de passes. Detroit Lions aqui, chegando sem um edge rusher, assim, que vai, tu olha e fala, poxa, vale muito a pena. Eles vão agregar um guard, eles perderam o guard deles, titular, então vamos de Gray Zabel para ser o right guard titular desse time. Acho que é uma escolha aqui, levando em consideração a board, muito válida. O Washington Commanders, aqui vai reforçar a secundária, vai de safety. Vamos de Nick Emanuori saindo para o Washington Commanders, enquanto o Buffalo Bills aqui vai de linebacker, uma escolha que vocês podem achar meio loucura, mas que eu vou fazer, que é Carson Schwezinger, um cara que tem crescido muito, tá? Eu vi reportes recentes falando que os times adoraram os trabalhos de workout que ele fez. É um cara que eu tenho bastante alto, um cara que eu particularmente me apaixonei também quando eu vi o tape dele. E eu não acho loucura mesmo o Carson Schwezinger saindo na primeira rodada. Eu acho que tá crescendo bastante essa possibilidade, inclusive. Então não se surpreendam de ver esse nome saindo na primeira rodada ou então no inicinho ali de segunda, tá? Carson Schwezinger é um time que precisa de ajuda ali nos seus linebackers, então vamos de Carson Schwezinger aqui para os Bills. Kansas City Chiefs com essa board aqui, teria o Josh Cornerly, tu teria Derek Harmon, mas eu acho que aqui os Chiefs eles arriscariam, tá? Eu acho que eu vou de Luther Burden. Eu sei que a torcida dos Chiefs provavelmente não quer mais um wide receiver, mas eu não tenho nenhum DL aqui que me agrade tanto, né? Pra selecionar aqui pros Chiefs, que eu acho que eu vejo que faça mais sentido. Tyrande a gente não tem. QB o time obviamente não precisa. Running back também não vale aqui. Offensive tackles teria o Josh Connerly, mas não sei se faz muito sentido dentro desse time do Kansas City Chiefs. Eu ficaria aqui entre ou o Josh Connerly ou o Luther Burden, né? Como eu gosto bastante do Luther Burden, ele tem uma característica diferente para esse time, é um cara que produz e que faz sentido no encaixe do time, né? Ele é um cara muito bom para screens, um cara que recebe passes e produz jardas pós-recepção. Então é um cara que tu pode usar nesses passes curtos, passes rápidos, esse esquema que o time gosta bastante de usar, e aí faria bastante sentido. Então, pelo encaixe e pela board, eu vou de Luther Burden, tá? E aqui no Philadelphia Eagles, aqui eles botam o wide receiver como necessidade, mas eu acho que não para a primeira rodada. Josh Cornelli seria uma escolha interessante para mim, pensando que o time pode pegar ele e jogar ele para guard, enquanto o Lane Johnson, né, ainda joga como tackle. E aí quando o Johnson aposentar, o Lane Johnson, se o Josh Cornelli estiver bem, pode botar ele como tackle, né? Porque ele tem apenas 20 anos, então ele tem um piso muito alto ainda para evoluir. Mas aqui eu acho que eu vou de corner. Esse time precisa de um corner. E aqui chegando o Trey Amos, eu vou com o Trey Amos. Certo? Então vamos de Trey Amos, Philadelphia Eagles, um time que precisa de uma competitividade para a posição. E chegando o Trey Amos, eu acho que tu tem 3 titulares na posição. Eu acho que o Trey Amos ganharia essa posição como titular. Seria ali o corner 3 desse time, né? Para jogar no outside junto com o Quinion Mitchell. Enquanto o nosso querido Cooper the Jim joga no nickel. Certo? Esse aqui foi o mock um pouquinho diferente, né? Eu fiz algumas loucuras, talvez. Mas tentei dar uma diferenciada para não ficar algo tão, né? Chega nesse momento da temporada, os mocks que tu assiste quase são sempre iguais, a maioria deles, né? Então vamos se divertir, vamos brincar com as possibilidades, porque não adianta eu vir aqui e fazer a mesma coisa que todo mundo faz, certo? Não esqueça que vocês gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, as notificações e compartilhem com os amigos
para que, né, o canal cresça cada vez mais, certo? Muito obrigado, valeu e tchau!